Fala pessoal, que é Bruno Faé e o tema desse vídeo é sábado. O sábado ainda causa alguma controvérsia entre os cristãos, mas causava muito mais já na época de Jesus. Naquele tempo, a prática de guardar o sábado estava tão distorcida que os judeus não podiam dar mais do que 2.000 passos no mesmo dia. Ou seja, se a pessoa tivesse que se afastar da sua casa, ela teria que dar no máximo 1.000 passos para poder ter os outros 1.000 passos para poder voltar. Além disso, as pessoas não podiam arrancar um fio de cabelo branco, e isso era considerado um trabalho, era um pecado fazer isso no sábado. As pessoas não podiam andar de muleta, porque carregar a muleta era considerado um trabalho. Então esses ensinos causavam muita pressão sobre as pessoas, e isso acabou interferindo também de alguma maneira no ministério de Jesus. Jesus então abordou essa questão. Mas afinal, o que a Bíblia diz sobre o sábado? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Se você já gostou desse tema, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. E vamos lá! Primeira coisa que a gente vê é que na lei de Moisés existiam dois motivos básicos para guardar o sábado. O primeiro motivo está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 11. Diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então nós vemos aqui que o sábado se tornou um dia especial porque Deus descansou. Deus não descansou porque estava cansado. Deus descansou no sentido de que ele parou para admirar a sua obra. Ele parou para ver como a sua obra era bela, era sábia. Então diz ali que ele olhou e viu que era tudo muito bom. Ou seja, Deus se alegrou na sua obra. Da mesma maneira, nós devemos nos alegrar na obra dele. Por isso o sábado não poderia ser um dia qualquer. Nesse dia as pessoas não poderiam trabalhar para que elas pudessem se dedicar de maneira mais intensa a admirar a obra de Deus e a adorar a Deus por sua obra. Ou seja, nesse dia as pessoas deveriam estar mais com a sua família, aproveitar para descansar e aproveitar para usufruir da obra de Deus na vida delas. Isso então é como se fosse uma advertência para nós, de que nós não podemos viver somente para as nossas próprias coisas, só pensando no nosso trabalho, nas nossas atividades. Nós devemos também parar para pensar na obra de Deus, as coisas que Deus nos dá e adorar a Deus por causa disso. O segundo motivo que aparece no Antigo Testamento, na lei de Moisés, para a guarda do sábado, é permitir as pessoas poderem descansar do seu trabalho. Então está lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 14. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Parece aqui que o motivo é o mesmo, mas na verdade não. O comando é o mesmo, descansar, mas o motivo é outro. Se no primeiro texto o motivo era guardar o sábado porque Deus descansou, aqui o motivo é guardar o sábado para que os servos, os empregados, os animais também descansem. Então, de alguma maneira, isso aqui serve como uma proteção, especialmente para as pessoas mais pobres, os trabalhadores, porque aqueles que eram os senhores, eles teriam certamente tempo para descansar, mas normalmente os trabalhadores, eles precisam de se dedicar muito mais, até porque naquele tempo, em muitas situações, recebiam por dia trabalhado. Então a tendência era a pessoa trabalhar sem descanso durante vários dias,
o que poderia prejudicar a sua saúde, prejudicar a sua vida familiar, a sua vida espiritual, já que ele não teria tempo para cumprir aquilo que estava no primeiro motivo: adorar a Deus, admirar a obra de Deus e estar com a sua família. Ou seja, nesse sentido, o sábado era de alguma maneira tinha uma função social de promover algum tipo de justiça social no meio do povo de Israel. Nós sabemos que trabalhar ou estudar intensamente sem ter um dia de descanso, como a gente diz hoje, né, de domingo a domingo ou de segunda a segunda, sem parar, produz em nós diversos problemas de saúde física e saúde emocional, estresse, ansiedade, esgotamento. Por isso esse princípio, essa importância de ter um dia de descanso já vem desde o Antigo Testamento, já está estabelecido lá desde a lei de Moisés. Só que nós vemos que no tempo de Jesus o sábado tinha sido distorcido completamente. Esses princípios que nós estudamos aqui agora, eles tinham sido distorcidos e se tornaram um peso. O sábado se tornou um peso para as pessoas. Então a gente vê lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28, uma passagem assim. E aconteceu que passando ele num dia, sábado, pelas searas, Jesus passando, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. A gente vê aqui então que Jesus e seus discípulos estavam caminhando um dia e os seus discípulos começaram a colher espigas para se alimentar. E os fariseus, vendo isso, censuraram, criticaram, porque naquele tempo qualquer atividade relacionada, por exemplo, a preparar alimentação era considerado um trabalho e era proibido no sábado. As pessoas tinham que preparar o seu alimento, né, o almoço, o café da manhã, enfim, no dia anterior, para não precisar trabalhar nesse dia, ou seja, preparar qualquer tipo de alimento. Então os fariseus, na verdade, criaram um princípio de que quanto menos coisas as pessoas fizessem no sábado, mais santificado o sábado seria. E nesse sentido, o sábado acabou virando um fim em si mesmo, e não um meio para que as pessoas pudessem ser abençoadas no seu relacionamento com sua família, no seu relacionamento com Deus. Os fariseus chegaram a criticar Jesus quando ele curava pessoas no sábado. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 4, Jesus cura um homem que tinha as mãos atrofiadas e foi criticado pelos fariseus. Esse milagre foi feito no sábado. Em Lucas capítulo 13, versículos 10 a 16, Jesus também cura uma mulher que andava curvada. Isso aconteceu no sábado e ele foi criticado pelos fariseus por fazer o bem a uma pessoa, por glorificar a Deus através daquele milagre. Ou seja, nem glorificar a Deus era mais permitido no sábado na visão dos fariseus. Mas nós vemos a crítica de Jesus ali aos fariseus. Ele diz: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, o sábado não é o fim, o sábado não é o objetivo. O objetivo é o ser humano, o bem-estar do ser humano. O ser humano usufruir o sábado e não o sábado se tornar um peso. E com o estabelecimento da igreja cristã, a igreja deixou de guardar o sábado e passou a guardar o domingo. Vemos, por exemplo, ali em Atos, capítulo 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Ou seja, a igreja estava se reunindo, estava adorando junta, estava estudando, pregando a palavra aqui, no domingo, no primeiro dia da semana. Também em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, está escrito: e no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Ou seja, a igreja estava dedicando as suas ofertas no primeiro dia da semana. Havia uma coleta para alguns cristãos que estavam passando necessidade e isso estava sendo feito no domingo. A gente sabe que a igreja cristã, ela buscou se afastar do judaísmo em algumas práticas,
Uma delas, por exemplo, era a prática da circuncisão. E, da mesma maneira, a igreja cristã se afastou do judaísmo nesta prática de guardar o sábado. E passou a guardar o domingo, provavelmente porque o domingo foi o dia da semana em que Jesus ressuscitou. Isso está lá registrado em todos os evangelhos. Fazem questão de mencionar isso. Mateus 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1 e João 20:1. Domingo foi o dia em que o Senhor ressuscitou. Ele completou ali a sua vitória sobre a morte. E por isso, provavelmente, os primeiros cristãos entenderam que deveriam guardar o domingo, o primeiro dia da semana. Mas tem um questionamento que as pessoas fazem muito, que é o seguinte: será que não foi o imperador Constantino, lá no ano 325, que mudou o dia da adoração dos cristãos, do sábado para o domingo, para coincidir com o dia do sol, já que o primeiro dia da semana era o dia de adoração ao sol, e aí nesse caso os cristãos acabaram substituindo o sábado por um dia de uma divindade pagã? Sobre essa questão, o primeiro argumento que eu queria colocar para você aqui, e para mostrar que isso não procede, é um versículo que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, em que João diz assim: "E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta." Ou seja, João diz ali que ele foi arrebatado no dia do Senhor. O livro de Apocalipse foi escrito mais ou menos no ano 95 depois de Cristo, ou seja, muito antes de Constantino e do ano 325. Isso aqui, essa expressão, o dia do Senhor, depois em latim foi traduzido como Dies Dominicus, que por fim resultou na expressão, no nome que nós conhecemos hoje como domingo. Ou seja, desde o ano 95, muito tempo antes de Constantino, já o domingo era chamado de Dia do Senhor. O próprio João, provavelmente isso era já disseminado nas igrejas, chamar o domingo de Dia do Senhor. Sobre isso também nós temos o testemunho dos pais da igreja. Os pais da igreja são teólogos, são escritores cristãos que viveram muito tempo antes do ano 325 e falaram sobre esse assunto. Por exemplo, nós temos o Inácio de Antioquia, que escreveu no ano 100, na sua obra Carta aos Magnésios, diz assim ele: "Aqueles que estavam presos às velhas coisas vieram a uma novidade de confiança, não mais guardando o sábado, porém vivendo de acordo com o dia do Senhor." Isso aqui foi escrito no ano 100, ou seja, logo depois de Apocalipse, muito antes de Constantino. Também Clemente de Alexandria, que escreveu no ano 168, "O cristão, em cumprimento do preceito, de acordo com o Evangelho, guarda o dia do Senhor." E talvez você diga: "Mas Bruno, eu não posso guardar nem sábado nem domingo, porque eu trabalho de escala. E aí? O que eu vou fazer? Eu estou pecando?" Bom, nós sabemos que existem pessoas que precisam trabalhar de escala, trabalham no sábado, ou no domingo, ou nos 2 dias, dependendo da sua escala. E isso é necessário, porque as pessoas precisam dos serviços de eletricidade, dos serviços de segurança, dos serviços de saúde, que tem que funcionar nesse dia. Então, isso é normal. O que acontece é que a lei no Antigo Testamento, mais importante do que a literalidade, era o princípio. Jesus, inclusive, ensinou isso, quando ele fala que não matarás. Na verdade, se você já desejar o mal, a morte de uma pessoa, você já está pecando. Da mesma maneira, o mais importante aqui então é que você guarde um dia da sua semana que você tiver de descanso para se dedicar ao Senhor. O pecado não é você não guardar o sábado nem o domingo se você não puder. O pecado é você não dedicar um dia da sua semana para o Senhor, para descansar, para adorar a Deus e para buscar a Deus de maneira mais intensa, para servir a Deus de maneira mais efetiva. Sobre como guardar o dia do Senhor, eu não tenho tempo aqui para expor de uma maneira muito ampla, mas eu poderia resumir da seguinte maneira: o cuidado que você tem que ter é para não cair em um dos 2 extremos. O primeiro extremo é você se dedicar a tantas atividades na igreja
e isso se tornar um ativismo tão forte para você que você não tem tempo para descansar, nem para estar com a sua família e nem para adorar a Deus. Aquilo pode acabar se tornando algo tão mecânico, tão rotineiro para você, que deixa de ser algo prazeroso, deixa de ser algo alegre, ou seja, o dia do Senhor vai perder a alegria para você. Esse é o primeiro extremo. O segundo extremo é você dedicar esse dia ou guardar esse dia só para você mesmo, com as suas coisas, com o seu entretenimento, só com divertimentos, e não dedicar este dia à adoração a Deus, à leitura da palavra, à oração. É claro que para o cristão todo dia é um dia santo. Nós não temos somente o domingo, o dia do Senhor, como o dia que devemos buscar a Deus. Devemos buscar a Deus todo dia, mas não faça do seu domingo um dia como outro qualquer. Não faça do dia do Senhor um dia comum. Faça dele um dia que você pode aproveitar porque tem mais tempo e mais oportunidade para adorar a Deus de uma maneira mais efetiva, estando com a sua família, estando com seus amigos, estando na sua igreja, com os seus irmãos em Cristo, adorando a Deus de uma maneira mais tranquila, mais descansada. Assim como na nossa vida secular, no nosso trabalho, na atividade física, nos estudos, na vida espiritual nós precisamos também de certa regularidade. E ter um dia em que nós podemos parar para dedicar a Deus nos permite então ter essa regularidade e fazer da nossa vida espiritual mais saudável. Faça do seu dia do Senhor um dia especial. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva e ative a notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Naquele tempo, a prática de guardar o sábado, ela estava tão distorcida. Se a pessoa tivesse que se afastar da sua casa, ela só poderia dar 2.000 passos para sair, para que ela pudesse dar os... Mas Deus nos de sábado a sábado, ou de domingo a domingo, como nós dissemos. E com o tempo na igreja cristã... Bom, sobre essa questão, primeiro argumento que eu coloquei. Sobre isso também nós temos os testemunhos. Assim como no nosso navio. O livro de Apocalipse foi escrito no ano